Alô, João, tudo bem? Olha, antes de mais, agradeço-te imenso teres conseguido arranjar este tempo para falar comigo no contexto da Animagoria deste ano. Eu sei que tens os minutos contados, estás cheio de trabalho, então foi mesmo muito atencioso da tua parte e eu estou muito feliz por falar contigo. Acho que pode ser muito inspirador para jovens animadores, realizadores que estão em início de carreira ou ainda na universidade, porque tu és animador, realizador, já trabalhaste em imensas produções, não só nacionais, mas internacionais. Colaboraste com a HBO, com a Netflix, com a Disney. Embora tenhas uma carreira ainda recente, já é incrível e gigante. Portanto, acho que isso pode ser muito inspirador para pessoal novo a começar e também lhes pode dar motivação. Acho que sim. Obrigado. Por isso é que eu também quis, pronto, fazer essa conversa aí contigo, para poderes partilhar com o pessoal, porque é sempre bom estar a partilhar isso com as pessoas. Acho que é importante pensar que não há misticismo nenhum em relação a isso. É uma coisa normal. Então, João, como pontapé de saída para esta conversa, gostava de saber qual foi o momento em que tu percebeste que querias seguir animação. Epá, eu antes de ir para a faculdade, eu ainda tive ali um bocado indeciso entre animação e ilustração, porque eu desenhar, eu sempre gostei de desenhar, só que não sabia bem o que é que havia de fazer com isso. Tipo, também eu gosto de cinema, mas o que é que eu faço com isso? E em termos de trabalho com, com assim, desenho, eu não tinha assim muitas opções, e pensei, pronto, a ilustração, porque eu seguia assim alguns ilustradores que eu gostava, Uhum. e a animação, porque eu também via algumas animações na altura que ficava naquela, olha, se calhar isto também era uma boa hipótese, mas não fazia a mínima ideia do que é que dentro da área existe animações para todos os gostos, é uma coisa super diferenciada, não há um caminho só, tanto que nessa altura, quando depois comecei a levar, pronto, mais a sério, que era a animação que eu queria, e decidi, ahm, o meu sonho na altura era ir assim para a Pixar ou trabalhar assim, com essas companhias e hoje em dia não tem nada a ver com o que eu quero, quase o contrário. Ahm, mas pronto, é bom ter esse caminho assim diferenciado e também não ter aquela coisa de um caminho rígido e deixar-nos levar um bocado pelo que vai aparecendo. Porquê que sentes que essa tua vontade de trabalhar na Pixar, por exemplo, mudou? Mudou porque fui descobrindo um bocado como é que as coisas funcionam e comecei a ver como tive a oportunidade de estar assim pronto, em projetos que eram próximos, não foi a Pixar, foi aquele projeto da Disney e vi um bocado que é assim uma falsa ideia que se tem de cá para fora, que é uma coisa assim muito bonita de se trabalhar, pelo menos no início, e Uhum. que em comparação com projetos que eu trabalhei antes, eh, tanto na Naiola como nos outros projetos tipo da Netflix, mais tarde da HBO, eh, em termos de comparação é muito diferente, é uma coisa muito impessoal, muito assim, tem uma hierarquia muito definida. Eu, por Uhum. exemplo, nesse trabalho eu nem falei com o realizador e uma coisa que me interessou bastante nesse projeto era poder falar com o realizador, porque o realizador
era um realizador muito bom que tinha feito um filme que eu achava interessante, que é aquele do Buñuel. Sabes Sim, qual é? sei, mas ainda não vi. Eu também não, eu tinha visto assim algumas coisas, não tinha visto o filme, mas eu achava interessante as animações dele. Mas eu não esqueço que era ter a oportunidade de falar com ele. Eu só podia falar com o que estava acima de mim, que era o chefe da minha equipa. Depois o Uhum. chefe da minha equipa é que falava então com o diretor da animação geral, ok? Depois esse é que falava com o realizador, era assim um bocado estruturado e, por exemplo, eu não falava com outros animadores quase. Era assim uma coisa muito fechada. Uhum. Os outros projetos todos sempre falei com os realizadores e havia sempre reuniões em que estava toda a gente junta, como nós tínhamos na Naiola, toda a gente participava. Ah, então, pronto, tinha esse método de comparação e vi que afinal era assim uma falsa ideia que tinha. Sentes que essa é uma das maiores diferenças entre produções de animação comerciais e as de autor? Essa quase falta de comunicação entre as equipas, entre as pessoas dentro das próprias equipas? Eu acho que é mais como é se calhar montada a equipa no geral, tipo, desde a parte da produção Uhum. até o realizador, os animadores, isso tudo. Porque, por exemplo, os projetos que eu fiz para a Netflix e para a HBO também não deixa de ser uma coisa comercial, apesar de ter um toque se calhar mais de um projeto que parece mais pessoal, apesar Uhum. da Netflix ser um bocado mais comercial mesmo. Por exemplo, o da HBO vem a partir de uma curta ah, que é dos Scavengers. E aquilo é uma curta assim muito como costumamos ver assim nos festivais. E eles alargaram aquilo para uma ideia de série. Logo é uma coisa mais. Não é tão comercial assim, estás a ver? Sim. Mas a forma como esses projetos são feitos tem uma abertura muito maior entre as pessoas. Não é uma coisa tão rígida. Eu acho que parte, se calhar, pelos estúdios também, porque esse é um estúdio se calhar mais jovem em que as pessoas estão mais abertas a mudar as coisas e esses estúdios que já estão mais virados para o lado do negócio, se calhar pensam as coisas de uma forma mais fechada. Uhum. E como é que surgiram essas oportunidades? Tu enviaste portfólio para as produtoras? Surgiu de uma forma assim, por acaso? Aqueles acasos bons E que acontecem? foi uma coisa assim. Eu acho que é como tem surgido a muita gente hoje em dia, que é pelo Instagram, vai-se falando com as pessoas, porque há um acesso muito maior com as pessoas que trabalham nesses projetos, enquanto antes, se calhar, tinha de ir a um festival ou conhecer assim a pessoa por meio de alguém, e hoje em dia temos de tentar falar com essa pessoa só, que seguimos, esse animador, se calhar mais conhecido, e foi na altura que estava a fazer a Naiola mesmo no início, acho que nessa altura ainda não estava, foi quando estávamos a fazer os testes, acho eu, de animação, que eu vi uma história de um animador que eu sigo já há muito tempo, que é o Benji Brook, e ele meteu uma história a dizer que precisava de pessoal para fazer clean-up para um projeto. E eu arrisquei só e disse que estava interessado, enviei as minhas coisas, enviei pronto, os meus trabalhos até aquela altura. E eu não estava à espera que ele respondesse sequer. Eu enviei só numa de, olha, deixa-me tentar só, não perco nada. E eu até estava à espera que ele não visse.
Só que depois ele respondeu, disse que gostou e foi uma coisa muito rápida. Ele meteu-me dentro do projeto e só depois é que disse que era um videoclipe para The Strokes. E a ideia era só fazer o clean-up, só que eu fiz o clean-up de um shot e ele gostou muito do trabalho e perguntou se eu queria animar. E eu disse, claro, claro que é. E como fiz essa animação, ele também gostou muito. Ele começou-me a dar assim mais trabalhos de animação. A partir desse foi o outro da Netflix. Depois desse da Netflix foi o da HBO, mas foi tudo a partir daí. Foi a Uhum. partir desse pequeno trabalho de clean-up, começou, pronto, a escalar para o resto. É muito fixe, porque não tiveste medo de arriscar, como estavas a dizer, ok, não sabias se ias ficar com o trabalho ou não, não sabias o que é que ia acontecer, mas arriscaste. Às Uhum. vezes, não sei se sentes isso, mas sinto que por vezes há muita insegurança associada àquilo que fazemos e algumas pessoas têm medo de dar esse primeiro passo, mesmo sabendo sempre que o não está garantido, há muito medo de enviar mensagem e depois que nos recusem e que digam que não. Então, acho que teres feito isso também demonstra que pá, coisas ótimas podem acontecer de um primeiro passo que se dá e pronto, uma tentativa que se faz. Sim, eu acho que nunca perdemos nada ao tentar. Eu sempre pensei isso. E nessa altura, como eu estava a dizer, eu estava na Aiola e mesmo assim eu tentei, sabendo que ia ficar muito provavelmente com dois trabalhos em simultâneo, Uhum, mas como eu também estava no início, eu achei que epá, esta é a altura para estar a fazer estas coisas assim de não ter muito tempo para a minha vida pessoal, e focar-me assim, pronto, no máximo de trabalho que eu conseguir, eh, porque lá está, acho que quando temos estas oportunidades, como estavas a dizer, como não é uma coisa assim tão comum estarmos assim a arriscar, eu acho que quando arriscamos, eu acho que temos mesmo de dar assim muito para poder mostrar o nosso valor. uhum. Pronto, nessa altura estava em dois trabalhos e mais à frente acabei por estar também, quando foi o projeto da Netflix, mas tentei sempre dar o máximo em qualquer um que eu estava. Tu tocaste aí num ponto, a questão da vida pessoal, de tu teres assumido conscientemente que ias pôr um pouco de parte do teu tempo pessoal e dedicar-te muito ao teu trabalho. Isso é uma coisa que tu consegues gerir bem ou depende dos projetos? Por exemplo, hoje em dia, agiro muito melhor porque também passei por isso, passei por essa fase em que meti um bocado de lado e consigo ver o que é que realmente é melhor para mim ou não. Ah, mas lá está, eu acho que passa tudo acerca da experiência que nós temos. Ah, nessa altura eu propus-me a isso, propus-me a deixar um bocado o que, como é que eu me senti e as coisas que eu fazia no dia a dia. Uhum. Mas, por exemplo, hoje em dia eu não sou, sim, eu não sou capaz de estar a arriscar tanto o meu bem-estar, porque isso é uma coisa perigosa se nós não tivermos noção disso, se nós ficarmos muito fechados, Uhum. só assim, a trabalhar e não ver o resto. Pode ser perigoso porque depois disso, depois de acabarmos esses trabalhos, podemos nos sentir muito mal e mais à frente, quando tivermos outros trabalhos, isso vai ser prejudicial, acaba por ser um bocado contraprodutivo, porque depois vem um trabalho que até se calhar íamos gostar, mas se calhar não estamos tão bem connosco e eu acho que isso é a coisa mais importante, pelo menos para mim agora, é estar bem comigo, ter uma rotina saudável porque nessa altura eu estava um bocado por tudo
trabalhava as horas que fosse preciso, e isso. Uhum. Hoje em dia acho que dou mais valor também à forma como eu estou, o meu bem-estar pessoal, mesmo a minha saúde, eu dou mais valor a isso também. Uhum. E como é que foi fazer essa transição de uma altura em que se calhar não davas tanta atenção à tua saúde mental e depois para agora em que tu já impões esses limites a ti mesmo? Mas, para mim foi um bocado um processo natural que meti assim um bocado as coisas em perspectiva, porque sei lá, por mais que nós façamos esses trabalhos muito conceituados e que seja uma coisa assim, que nós vimos que é uma coisa muito importante, ah, chega uma altura que isso, sei lá, não, por mais que esse teu trabalho fique eternizado assim, para mais tarde recordar ou mostrar a alguém, se nós também não tivermos ninguém para partilhar e não tivermos assim bem Uhum, com, connosco e mesmo a nossa vida, o que andamos a fazer, por isso é uma coisa que nós temos de ter assim atenção. Por exemplo, quando eu estava nesses trabalhos, eu estava contente no aspecto profissional de e estou nestes trabalhos, mas, por exemplo, o facto de nós também estarmos numa altura em que a maior parte dos trabalhos nós estamos em casa, é que já não há aquela questão do estúdio. Se calhar, de antes isso era uma coisa mais no nosso imaginário, de ir para um estúdio assim grande, em que íamos estar lá com as pessoas e ver elas a trabalhar, íamos estar assim com elas, íamos tendo experiências com elas. Hoje em dia já não é muito assim, é mais estás em casa, fazes o podes trabalhar para esses estúdios na mesma, só que não tens tanto essa questão física de ir para um estúdio em si. Por um lado também é bom, nós podemos estar a viver, por exemplo, em Portugal e trabalhar para fora. Mas deixa de haver um bocado essa experiência do estúdio. uhum, E eu tendo a ver assim um bocado o tempo a passar e estar muito tempo em casa, ficava um bocado a pensar, "Epá, mas eu nem estou a aproveitar bem o facto de estar aqui em Portugal, estar a viver num país que tem sítios tão bonitos e quase não viajo, e isso foi uma coisa que comecei a ter mais atenção, tenho viajado muito mais agora. Posso não estar a dar tanto para o lado profissional, mas para mim sinto muito melhor. Eu acho que isso depois acaba também por ter efeito no lado profissional. uhum. O que estás a dizer é muito importante, especialmente numa altura em que se fala cada vez mais abertamente sobre burnout e depressão, resultado de uma forma de estar no trabalho que não é nada saudável. Forma de estar essa que muitas vezes nos é incutida social e culturalmente, é como uma coisa que se entranha e começamos a achar que o nosso valor enquanto pessoa está relacionado com a nossa produtividade, o que é falso. E por isso, muito obrigada por teres partilhado a tua experiência e por referires a importância que é sabermos equilibrar a nossa vida de forma a preservarmos a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso bem-estar, no fundo, para, enfim, conseguirmos desfrutar das coisas que nos rodeiam, da nossa vida e também para estarmos mais aptos a enfrentar os desafios que surjam do caminho. Isso é essencial para conseguirmos sentir-nos bem e realizados. Sim. Hum, João, como realizador e animador, quais foram as tuas principais influências? Isto foi uma das perguntas que nos fizeram na página da Animagoria quando anunciámos que íamos falar contigo, perguntaram-nos isso. Existe algum realizador, realizadora que tenha de alguma forma moldado o teu modo de abordar a animação ou o desenho? Eu, logo de início, naquela fase que eu estava ainda a escolher ilustração e animação,
Quem comecei logo assim a descobrir foi o professor José Miguel Ribeiro. Eu nem o conhecia, né? Na altura, e comecei a ver coisas dele, e na altura não era assim, pronto, assim, conhecido para mim, assim, em termos comerciais, não é uma coisa muito vista, como é, por exemplo, animes ou, sei lá, filmes assim, da Pixar ou da Disney. É uma coisa que quando começamos a entrar no mundo da animação é que começamos a descobrir estes realizadores, e o professor José Miguel Ribeiro foi um deles, foi logo, assim dos primeiros. Eu comecei logo a ter assim uma grande inspiração, mas mesmo assim, na altura, já tinha assim alguns realizadores que eu gostava muito, que também, mesmo para o lado comercial, eu acho que dá para ter acesso, que é o Satoshi Kon, que como está assim dentro do realm do anime, apesar de não ser anime, o estilo de animação dele sempre foi algo que me interessou muito. Assim, aquela coisa de sonho que ele tem nas animações dele, sempre me interessou muito. Ah, outros também é o Yuasa, Masaki Yuasa, ah, também gosto muito dele. E depois tem vários assim, mais dentro da, da área, assim, acompanho o trabalho. Já trabalhei um pouco com ele, não assim diretamente, mas trabalhei assim com ele, que também eu sigo muito o trabalho dele, que é o Jonathan Job no Conde, também é assim uma grande inspiração para mim. Ah, mas para ser sincero, eu inspiro-me muito com os trabalhos das pessoas, um bocado no geral, porque eu acho que dá sempre para pegar qualquer coisa. Nós temos a sorte de, como temos assim ah, as redes, no Instagram neste caso, que Uhum. está sempre a surgir assim coisas diferentes, quase todos os dias. E então podemos ter isso sempre como inspiração. Isso também é muito difícil dizer assim, nos em concreto, mas talvez esse foi aqueles que me lançaram mais, talvez. E tu tinhas imaginado que um dia também, para além de animador, serias realizador? Era uma coisa que idealizavas? Ou aconteceu? Quando eu estava no curso, eu não sabia muito bem qual, o que é que eu dentro da animação iria fazer. Como sabes, dentro da animação tem muitas coisas que podemos fazer. Tu praticamente fazes tudo dentro da ela, tu praticamente fizeste tudo. Mesmo sendo só assistente de animação, de realização, praticamente fizeste tudo. Por isso, sabes. Comparativamente a vocês, pronto, isso foi. Já falei isso contigo. Ter estado naquela equipa convosco foi das maiores aprendizagens e foi mesmo incrível. Mas sim, diz, dentro da animação há muitas coisas que se pode fazer. Mas pronto, eu no curso comecei a tentar perceber o que é que eu dentro da animação queria mesmo fazer, e acho que foi por aí que eu também gostei muito do curso, é que deu para experimentar praticamente as fases todas já. E o que eu aprendi foi que eu gostava muito de estar assim a tocar, a ter acesso em cada uma delas, em estar envolvido em todas as fases do processo de um filme. E pronto, foi aí é que eu comecei a ver que se calhar era como realizador que eu gostava mais de estar. ah, eu gosto muito de animar, só que a realização para mim, o facto de poder estar a experimentar coisas novas ali, tentar mexer com,
com as emoções das pessoas, porque no fundo é isso que o realizador é, tentar manipular um bocado os sentimentos com o filme passa. E eu acho que como realizador consegue-se fazer mais isso do que a animação, apesar da animação transmitir também muita emoção. Uhum. Mas na realização, o facto de estarmos desde o início do processo de um filme até ao final, acho que dá para, pronto, ter um impacto maior. Porque na animação é, pronto, nós ficamos ali já com o projeto definido, animamos e depois vamos embora. Ah, enquanto na realização estamos do início ao fim, eu gosto muito desse processo todo. Como é que se lidera uma equipa? Esta foi também uma das questões que nos fizeram na página. Como é que se gere as pessoas, não sei, imagino que o stress, a ansiedade, porque são várias equipas, são várias etapas. Sim, sim, é assim um bocado difícil, óbvio, estar a gerir pessoas é sempre, sempre difícil, mas temos de tentar sempre adaptar, porque todas as pessoas são diferentes, mas acho que é importante ter sempre uma boa comunicação. Acho que isso é praticamente o principal, é ter uma boa comunicação entre a equipa, seja, por exemplo, ter as coisas bem estruturadas em termos de preparação na pré-produção, Uhum. ter um bom model sheet, ter assim, desenhos da personagem para se ter a noção como é que a personagem age, para os animadores, por exemplo, saberem como é que podem pegar na personagem, porque na cabeça do realizador pode ser claro, só que para as pessoas que entram no projeto depois, não é tão assim se não houver esse material todo por trás. E mesmo com a produção, eles também perceberam qual que é a ideia do filme. Ah, mas, por exemplo, o facto de ter de trabalhar como animador, consigo saber por experiência própria qual é que é a forma que eu gostava que se dirigissem a mim quando falassem comigo acerca Uhum. de alguma coisa. E o facto de ter passado, isso é bom. Quando for eu tentar transmitir algo aos animadores, quero tentar também ser um pouco assim como eu imaginava que era a melhor maneira. E acho que dar um bom feedback, seja positivo, seja negativo, mas que seja construtivo, eu acho que é sempre a melhor maneira. Consideras que é importante ter essa experiência prévia antes de seguir para a realização? Ou seja, já ter sido escalador ou animador, cleaning artist, para quando se segue para a realização já se ter uma perspectiva global do que é que uma produção de um filme exige? Sim, eu acho que é importante. ah, não quer dizer que não haja pessoas que sejam logo talhadas para isso, ah, para ser realizadores, mas mesmo assim, eu acho que é bom ter essa perspectiva, estando nessas posições, porque pronto, sabemos que também é difícil estar nessas posições e assim temos aquela, pronto, compaixão do que é estar naquela posição, por exemplo, Sim. com um in-betweener que tenta fazer uns in-betweens só e não pode fazer animação, perceber que também pronto, é assim uma posição mais difícil, mas que também é necessária, se for preciso. Seja de que posição for, eu acho que estando de uma forma em que não temos tanta responsabilidade e estamos a ver como é que uma pessoa com essa responsabilidade está a agir, conseguimos perceber que se calhar eu aquilo fazia desta forma, ou Uhum. isto aqui, se calhar fazia desta, e conseguimos assim filtrar se calhar qual é que era a melhor forma para nós.
agir quando fosse a nossa altura de ter que tomar essas decisões e comunicá-las. Uhum. E tu tens algum projeto de sonho ou algum filme que gostasses de realizar no futuro? Assim, um Para, grande projeto. para já quero só fazer o projeto que eu estou a fazer e terminá-lo. Esse é o meu sonho. Uh, Depois, eu não sei, eu acho que depois deste é assim algo, se calhar toda a gente sente de que quer se calhar sair um pouco desta parte que é um bocado sempre exaustiva, assim, de estar aqui sempre focado num filme, ah, e depois estar já a pensar noutro, é Uhum. assim quase mais complicada. Por isso, o que eu imagino a fazer depois deste projeto que eu estou a fazer é algo que eu divirta a fazer, que eu me esteja a sentir mesmo bem, assim, numa animação assim livre, que não tenha assim tanto apego emocional, porque este projeto que eu estou a fazer, como é algo que vem de uma experiência pessoal, foi algo assim mais difícil de chegar assim a um produto final Uhum. e, e a próxima vez eu quero, pelo menos para já, que seja algo assim se calhar mais leve. Tu queres partilhar um pouco mais sobre o filme que estás agora a realizar? Foi incrível, porque na altura, quando se apresentou a candidatura, o teu veio no topo da lista do ICA de projetos aprovados e foi, se não me engano, o primeiro que tu enviaste para apoio à produção. Então, acho que isso é fantástico. E já te dei os parabéns por isso e da outra vez, porque o projeto é lindo e tem essa vertente pessoal e íntima de que falas que se sente lá e depois graficamente também é lindíssimo. Como é que foi esse processo todo? Como é que está a ser? Não sei se podes falar muito sobre isso, se queres. Então, obrigado pelas palavras. Eu também, para mim, eu acho que eu também merecia ter recebido financiamento, mas pronto, percebemos porque é que não teve, mas eu acho que o teu projeto também é bem bonito, eu acho que deve ser feito, eu acho que não deves guardá-lo na gaveta, Hum. eu acho que deves fazê-lo de qualquer das formas. Obrigada, João. Na altura, a Ana Karina disse-me, Catarina, o universo é perfeito. E embora eu seja um pouco cética em relação a esta crença de que tudo acontece por um motivo, admito que as palavras dela foram reconfortantes, porque é normal, quando estás investido num projeto, se as coisas não correm como tu imaginavas, se as coisas não correspondem às tuas expectativas, ficas um bocado triste e desanimado, mas é manter o ânimo, seguir em frente e epá, faz parte. Mas obrigada. Sim, eu acho que é isso, que as coisas têm de acontecer quando têm de acontecer. Por exemplo, este meu projeto está a ser feito agora, só que eu já tinha assim mais ou menos uma ideia já assim há algum tempo, ah, que é baseado numa experiência própria, como eu tinha dito, de uma cirurgia que eu fiz ao olho, ah, e eu já fiz essa cirurgia em 2019 e depois disso eu comecei logo a pensar que gostava de partilhar essa experiência, não sabia muito bem como, só que pronto, comecei a escrever umas ideias assim que eu tive na altura, e foi muito baseado no que é que eu sentia acerca dessa experiência. E a partir daí comecei a desenvolver assim alguns desenhos, livros, nada assim a pensar em história nem nada disso. E isso foi o que foi começando a dar
o grafismo do filme, e depois então eu comecei a pensar um bocado mais na narrativa e como é que poderia encaixar certas partes. Ah, Depois a forma como ele é construído é quase uma forma de tentativa e erro, porque ao início também queria falar de muita coisa e depois vi que se calhar falando de menos, mas focar mais naquilo que realmente estava a tentar passar no filme, poderia ser mais interessante. Ah, Pronto, foi um pouco assim o processo. Ah, Pronto, estou a tentar fazer com que chegue esse sentimento às pessoas quando eu lançar. Uhum. Vai chegar, de certeza. Outra das questões que foi colocada na nossa página foi como fazer um pitch à Netflix. Eu não sei se tu já fizeste um à Netflix, mas isto pode adaptar-se ao dossiê de projeto e aos documentos que tiveste de enviar para o ICA, para o filme que estás agora a realizar. Como é que Uhum. foi? Tu também podes partilhar da tua experiência, fizemos praticamente a mesma coisa. Mas para a Netflix eu não, eu não fiz. Mas em princípio deve ser um pouco o mesmo processo, como estás a dizer. Ah, É termos assim os elementos do filme, os materiais bem preparados para mostrar a quem quer que seja que vá financiar o projeto. Ah, para nós, o caso foi o ICA, ah, mas acho que é a mesma coisa para uma Netflix, ou seja assim o que for. Mas pronto, é ter os elementos do filme bem demonstrados. Para mim, o mais importante sempre foi ter o grafismo do filme assim bem ilustrado, da forma como é que eu queria representar e passar isso bem com as ilustrações. Ah, mas também ter um guião que demonstre um pouco da narrativa. Não é obrigatório ter um guião, descobri isso depois. Nós podemos ter um storyboard completo em vez do guião. Ah, mas seja o que for, eu acho que tendo um guião ou não, eu acho que é sempre bom ter o filme todo muito bem representado, apesar de depois poder haver alterações, de qualquer das formas. Uhum. Ah, Mas tentar passar o que nós queremos bem através das imagens, acho que é algo muito importante. Depois ter pelo menos um ou dois testes de animação para saber qual é que é o tipo de animação que o projeto vai ter. Ah, Eu acho que é isso. Porque também não podemos fazer muito mais nessa fase de pré-produção, assim, quando estamos a fazer a candidatura, Uhum. vamos animar muito mais, ou ter assim muito mais coisas, é ter também definir muito bem as referências que nós temos para o projeto, em termos de animação e grafismo, porque isso também pode dar assim uma ideia às pessoas que estão a avaliar o projeto. Tu começaste muito tempo antes a organizar a candidatura, muito antes da abertura das candidaturas ao ICA. Sim, eu tinha assim já tinha assim alguns desenhos, assim algo soltos, como eu tinha dito, que fui desenhando assim algumas coisas à medida que ia tendo algumas ideias. E só depois é que eu comecei, pronto, a tentar ligar esses desenhos uns com os outros. Ah, mas é importante tentar passar com esses desenhos, essas ilustrações ah, separadas, passar já alguma coisa, não estar só à procura de tentar encaixar uma coisa na outra para ter uma narrativa que entre dentro do padrão,
aquele processo de Hero's Journey, que está a encaixar tudo bem. Eu acho que primeiro temos que tentar passar realmente o que nós queremos passar e depois, obviamente, que vai haver coisas ali que nós vamos tentar encaixar para que a história funcione, mas o núcleo da história acho que tem de ser aquilo que nós realmente sentimos que está a passar. João, para fecharmos com chave de ouro e para complementar o que estavas agora mesmo a dizer, que outros conselhos ou dicas darias a pessoas que estão agora a iniciar a sua carreira na área de cinema de animação ou que estão na universidade, mas têm perspectiva de vir a ser animadores ou realizadores? Eu acho que é, por exemplo, o chavão a dizer estas coisas, mas é tentar dar o máximo sempre de nós em cada projeto e algo que também é muito importante numa fase inicial é não fechar as portas a projetos que tínhamos a oportunidade. Ah, porque a partir desses projetos nós nunca sabemos se vem outro que será mais interessante. Ah, eu acho que o que temos de focar mais é no trabalho que nós fazemos e que podemos contribuir para esse projeto. Se nós só tivermos aquela oportunidade, eu acho que devemos de agarrar essa oportunidade e tentar demonstrar a nossa qualidade, o que é que nós podemos trazer para o projeto e depois, a partir daí, é como tu estavas a dizer, o universo vai se encarregar por fazer o seu trabalho e se tivermos trabalhar noutros projetos mais interessantes, então é isso que vai acontecer. Mas acho que é importante numa fase inicial não ser muito seletivo em termos de não, eu só trabalho para aquilo em específico. O resto não me interessa muito. Eu acho que isso é algo que pode fechar muitas portas e Uhum. depois mesmo nós se calhar deixamos passar certas oportunidades que se calhar até eram interessantes para nós, mas como nós tínhamos aquela ideia, deixamos passar um pouco e ficamos sem saber o que é que seria se nós tivéssemos trabalhado naquele projeto. João, foi fantástico, muito obrigada. Espero que tenhas muito sucesso com este filme e com os teus próximos projetos. Acredito que esta conversa possa ser muito inspiradora para quem a ouvir. Foi bom falar contigo. Vamos mantendo o contacto e vai dando novidades em relação ao teu filme. Espero que corra tudo bem no festival, que seja Obrigada. esse e que continues aí. Vai continuar. Obrigada, João. Grande beijinho. Sim.